Salve, meus queridos amigos, você está no programa Alma Querida, onde nós respondemos os e-mails que nos são encaminhados. Nosso primeiro e-mail de hoje traz uma pergunta, uma questão. Por que a doença me persegue? Será que alguma doença persegue alguém? Vamos ver. Nosso missivista diz assim: é um enorme prazer escrever para o Senhor. Desde os meus 14 anos eu tenho ataques epiléticos e isso prejudica muito a minha vida. Frequentei muitos lugares esquisitos, em busca de uma solução para o meu problema, mas nunca me levaram a nada. Já havia perdido a minha fé quando comecei a frequentar um centro espírita, aqui em São Paulo, e de repente as convulsões pararam. Agora, 5 anos depois, voltaram e recentemente quebrei até mesmo o meu nariz, devido a um de meus ataques. Está muito complicado de eu me recuperar. Gostaria de saber o que fiz de errado, porque esta doença me persegue. Me envie um pouco de luz através de suas palavras. Muito obrigado. Meu querido, você diz que quer saber por que essa doença te persegue e o que foi que você fez de errado. Eu não costumo pensar desse jeito, né? Primeiro, a doença não te persegue. Você perseguiu a doença. O que você fez de errado? Você fez alguma coisa que contrariava a lei de Deus que está escrita até na sua consciência. E um dos artigos da lei diz assim: tudo aquilo que você semeia, você vai ter que colher. Se você semear na carne, vai colher morte, corrupção, coisas negativas, sofrimentos. Se semear no Espírito, vai colher para a vida eterna. Então, no atual estágio da nossa evolução, nós usamos a palavra errado. O que foi que eu fiz de errado? De que forma? Com uma tendência já a nos julgarmos, a nos castigarmos. Não é uma coisa boa de se fazer. Porque você, se você diz assim, o que foi que eu fiz de errado, você já se sente culpado. O Paulo de Tarso ele diz assim: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então você pode me perguntar: o senhor quer que eu dê graças pela minha epilepsia? Se você soubesse o que está por trás, você daria graças. Graças a Deus. Por uma razão muito simples. É que nada acontece por acaso. Então a epilepsia está no seu caminho porque você foi atrás dela. Mas foi atrás dela por quê? Veja bem, a lei diz assim: aquilo que você semeia, você tem que colher. Outro artiguinho da lei diz assim: a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, quem não tem, até o que pensa ter lhe será tirado. Isso significa, quem tem, terá mais e terá em abundância. Você tem um talento qualquer que Deus te dá e você emprega muito bem. Agora, você tem um talento, isso você vai ter mais. Vai ter sempre mais e mais e mais. Agora, você tem um talento qualquer e você emprega mal, você vai acabar por perdê-lo. E isto aí, a perda do talento é sempre como se fosse uma doença. Veja, você tem um talento, um fígado que é uma beleza. Aí você começa a beber. Beber, beber, beber. O seu fígado está no seu corpo para ajudar no metabolismo de alimentos saudáveis para você. Mas você começa a fazer o quê? Você começa a ingerir bebidas alcoólicas, a pôr no seu organismo aquilo que não presta. E o fígado vai ter que começar a fazer o metabolismo disso que não presta. Vai passando tantas coisas tóxicas pelo fígado, que o fígado vai como que deteriorando naquele trabalho de manter você vivo. Até que chega um momento que o fígado não pode mais te manter vivo, e você morre. Só que o seu fígado já está cirrótico, você já desenvolveu uma cirrose. E você vai para o plano espiritual. No plano espiritual, você sofre as consequências do que você fez aqui. Sofre muito, 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 até que de repente você abre os olhos, tem humildade, porque o que mais leva a fazer coisa errada é a exaltação, a falta de humildade, a arrogância. A vida é minha, eu bebo mesmo, é gostoso. Imagine, todo mundo bebe, por que eu não vou beber? Para com isso, que caretice, não é assim que as pessoas falam? Aí o que acontece? Você vai para o plano espiritual, no plano espiritual você se depara com uma outra situação. Aqui você bebe e você tem um bar onde você compra bebida. Tem os amigos com os quais você convive, os amigos de bebedeira. Mas tem a sua esposa que está pedindo para você não beber, tem os filhos, tem os seus colegas de trabalho, tem muita gente na rua tentando te ajudar, querendo que você faça diferente, e você não faz. Você vive num mundo
polimorfo, variado aqui. Quando você passa para o plano espiritual, isso não vai acontecer mais. Você fica na companhia só de bebuns, com os quais você tem sintonia. Numa situação em que as pessoas que aqui no plano material estão sempre te dizendo, aquela esposa, tudo isso desaparece. Por quê? Porque você não tem visão para isso, do lado lá é espiritual. Então, você vai ter muitos espíritos, até superiores à sua esposa, tentando te ajudar. Mas eles não conseguem falar com você porque você não ouve. O André Luiz, no livro Nosso Lar, ele diz dos 8 anos que ele passou no umbral sendo perseguido por entidades inferiores que gritavam suicida, suicida. Ele não havia se matado. Mas acontece que era como se ele fosse um suicida pela vida que ele levou, de comilão e beberrão. E aí, o que acontece? Ele sofreu 8 anos, aqueles espíritos gritando na cabeça dele, que ele era um suicida. Você pode imaginar o que isso faz? Faz com que ele se conscientize de uma maneira tão grave, tão profunda, fica gravado na consciência dele. Comer demais, beber é uma coisa negativa. E aí, quando ele é resgatado, há uma passagem muito bonita que ele fica gritando com aquelas entidades, ele fica fugindo, mas gritando. E ele não vê mais ninguém, só as entidades inferiores. Por quê? Porque ele está muito bravo, está na mesma sintonia daquelas entidades. Um dia ele diz que ele estava muito mal, morrendo de sede, e ele cai como uma criança no chão da estrada, com a boca grudada ao solo, sugando uma gota de líquido para descedentá-lo da sede inclemente. Aí ele chora e reza, só que aí ele reza com humildade. Toda a exaltação anterior havia passado. Quem se exaltar será humilhado, quem se fizer humilde será exaltado. E aí quando ele reza, ele para de ver os obsessores, ele reza agora com humildade, para de ver os obsessores e vê o Clarencio, que é uma entidade superior, e ele pergunta, por que não me ajudou antes? O Clarencio diz, eu estava aqui do seu lado o tempo inteiro, mas você não me via, porque estava sintonizado com os obsessores. Então, nós podemos passar para o lado de lá, depois de termos um vício qualquer, e ficamos sintonizados com aqueles que têm o mesmo vício. Então vamos ficar no lugar que nos convém. Só que isso vai trazer sofrimento, porque vai dar um choque. Aqui você fica com os negativos e com os positivos. Lá, se você é negativo, você fica com os negativos. Se você é positivo, você fica com os negativos, com os positivos. Lá não tem essa variedade que tem aqui. Ou você está no lugar, no inferior, ou está no mais elevado. O elevado e o inferior não se mistura como aqui no planeta. Certa feita eu estava indo com a minha esposa à feira e passamos pela rua e eu ainda disse para ela, de repente nós encontramos com um cidadão que vinha falando sozinho. E esse cidadão que vinha falando sozinho tinha uma vibração muito pesada, estava acompanhado de muitas entidades negativas. Mais à frente tinha uma senhora muito pobre, com uma criança em cada mão, parecia uma avó carregando 2 netos. E nós mostramos aquilo. Mais adiante, tinha uma outra mulher vestida de uma maneira muito elegante, mas muita senhora de si. Era a prima dona. E mais à frente tinha um cara deitado na calçada. E depois tinha a feira, muita gente comprando, tal, etc. E passando perto daquela pessoa que estava deitada na calçada, aquela outra que estava falando sozinha, e tudo isso se misturava. Aqueles trabalhadores estavam ali consertando panelas, vendendo frutas e tal. Eu disse, assim é a Terra. No plano espiritual tudo isso fica separado. Todo fica no nível que lhe compete. Então, voltando à questão, né, da epilepsia. Aí você passa para o plano espiritual, depois de ter feito um comportamento inadequado, nós estávamos falando, a propósito da epilepsia, aqui. A quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância, a quem não tem, até o que pensa ter, lhe será tirado. E demos o exemplo do camarada que bebe muito. Aí, de repente, você toma consciência de tudo isso, depois de muito sofrimento, você decide reencarnar. Aí, nós brincamos, que é como se você vai lá no departamento de reencarnação, e o diretor do departamento diz assim, nós precisamos, para fazer o planejamento da sua reencarnação, de uma cintilografia perispirítica computadorizada. Nem sei se isso existe, mas estamos inventando. É um diagnóstico por imagem muito sofisticado do seu perispírito. Lá todo mundo vê, mas vamos admitir que isso fosse possível. Aí você pega e leva a cintilografia lá para o chefe.
ele vai olhar e diz, olha, ótimo, ótimo, podemos planejar uma boa encarnação para você. Tudo ok? Você pergunta e diz, tem um problema aqui na área do fígado, tá meio bem escuro, você tem um problema na área do fígado. E como é que resolve isso? Nada grave, não tem muito problema. Uma cirrosezinha já resolve isso. Como uma cirrosezinha? Você vai nascer, vai ter cirrose, vai ter que tomar muito cuidado com a alimentação, com o que você consome e tal. Né? Por quê? Porque você vai ter que parar de beber. Para de uma maneira ou para de outra. Aquilo que não veja só, o salário do pecado é a morte. Pecado vem de pecatus, culpa, quer dizer, aquilo que é contrário à lei. Então veja você, se você não para aqui, vai parar do outro lado. Num determinado momento você vai ter que parar. Aí aquele orientador do plano espiritual vai dizer, olha, então uma cirrose vai resolver. E o outro problema que você tem é alguma coisa na área que você... Aí vai falar, você fez o quê com o seu corpo? Eu corria, dava trombadinha e corria. Pois aqui tem um problema com as suas pernas. É possível que você vá nascer com alguma artrose, já na infância. E tem outro problema mais. Como foi que você usou a sua inteligência, a sua sensibilidade? Eu fazia planejamento. Você planejava o quê? Eu planejava como é que a gente ia assaltar, como é que a gente ia fazer uma porção de brincadeiras lá para infernizar a vida dos outros e para a gente sobreviver, né? Então aquele assessor vai dizer, olha, você vai nascer com uma dificuldade de concentração muito grande, uma dificuldade de conduzir a sua vida, você vai sofrer de labirintite e vai ter problemas que muito provavelmente você seja capaz de desenvolver uma epilepsia. Nossa, mas que perseguição é essa? Não é perseguição. É uma bênção, porque você desenvolvendo uma epilepsia, você vai estar sempre atento. O que está acontecendo comigo? Como é que eu estou me sentindo? Como é que está a minha cabeça? Como é que eu estou orientado? Estou tonto ou não estou? Estou concentrado ou estou indo embora? Então você começa a ter uma força muito grande você para superar este óbice, que seria uma epilepsia. Você tem que desenvolver concentração. Como é que eu faço isso? Olha, há uma indicação que está também na lei. Vigiai e orai sem cessar. Aí você diz que procurou ajuda em vários lugares, não encontrou essas ajudas que você buscava. Aí você foi a um centro espírita e encontrou ajuda. As convulsões cessaram, porque tem o fator mediúnico por trás, que você desenvolve com o seu comportamento na encarnação lá de trás. As convulsões cessaram, e depois de 5 anos voltaram. Você não fala no seu e-mail. Mas o que foi que você fez depois desses 5 anos? Eu ouso adiantar que muito provavelmente você parou de ir ao centro espírita e parou de fazer um tratamento. E aí o que acontece? Aquela energia que você tinha, um excesso de endoplasma, ou seja, desse fluido interno que exteriorizado vira ectoplasma, aquele excesso de energia, ele começa a deteriorar em você. E aí você fica com uma vibração que atrai esses irmãozinhos, que eu chamo do segundo palco, que eu chamo de galera da cruzeta, que eles vêm e começam a manipular você como se você fosse um fantoche, ou como se você fosse uma marionete. Então o que é que te resta? É você ficar tonto, você cair da escada, você se machucar, e aí você fica nas mãos dessas entidades. O que é que você precisa fazer? Você tem 3 caminhos. Na realidade, 4 caminhos. Um deles é ficar como você está, só se queixando. Aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. Então é o sofrimento, é o seu caminho. Você vai sofrer as consequências. Quando você voltar para o plano espiritual, você vai ficar sabendo por que sofreu tanto. Aí você vai saber dos erros do passado. E vai querer uma outra encarnação em que você faça as coisas certas. Então, aquilo que semeardes, tu mesmo havereis de colher. É o sofrimento, o primeiro caminho. O segundo, o amor cobre a multidão de pecados, o amor lava a multidão de pecados. É servir ao próximo. O que é que você pode fazer para servir ao próximo? Então você pode procurar alguma coisa que você faça para servir ao próximo.
Servir ao próximo, você vai exteriorizar essa energia que nós chamamos de endoplasma, que vira ectoplasma do lado de fora. E à medida que você vai dando essa energia ao seu semelhante, você vai entrar no dispositivo da lei que diz assim: a quem tem, mais se lhe dará e terá em abundância. Então, se você está tendo energia boa e está dando para o próximo, você vai receber mais e mais energia boa. Se você der 10 unidades de endoplasma ou de ectoplasma grau 1, você vai receber 10 unidades de endoplasma grau 1,1 ou 1,2. E você continua fazendo isso até que o seu perispírito esteja brilhante, limpinho. O amor lava a multidão dos pecados. Pecado também pode ser chamado de mancha perispiritual. Você vai fazendo serviço ao próximo, o seu perispírito vai se diafanizando, se iluminando, vai como que afinando. Este é o amor ao próximo. O terceiro item, a terceira forma de você lidar com isso é: conhecereis a verdade, ela vos libertará. É você começar a fazer esse serviço de amor ao próximo até mentalizando. Então você vai começar a mentalizar só coisas positivas. À medida que você faz isso, a sua mente vai mudando. E você vai verificar que a incidência dessas convulsões também vai diminuindo. Agora, qual é o lugar onde você pode fazer essa doação com maior intensidade, com mais perfeição? É exatamente num centro espírita. É onde você deve estar. Muito provavelmente, ouso adiantar mais uma vez, muito provavelmente você deve ter saído do centro espírita. Você foi ao centro espírita, começou um trabalho e de repente pode ser que você tenha saído do centro espírita, tenha se afastado. Aí você pergunta: por que a doença voltou? Voltou porque você voltou a um padrão antigo. Você não manteve o padrão. Ah, mas eu me esforçava. Você tem que se esforçar sempre. Daí o amai e vigiai sem cessar. Daí o sem cessar do amai e vigiai. Então, eu faço votos que você consiga, depois de ouvir essa resposta, entrar em contato com aquilo que é mais conveniente para você. E o que é mais conveniente para você é você ter disciplina alimentar, ter disciplina de ir no centro espírita, ter disciplina mental, ter disciplina emocional. Você não pode infringir nenhuma dessas disciplinas, porque senão a incidência vem de uma maneira até muito mais grave do que essa que você nos passou. E por que pode ser de muito mais grave? Pode ser em forma de doença. Pode ser uma coisa bem pesada mesmo. Para quê? Para você acordar. E depois que você acordar, aí você pode implementar novos comportamentos em sua vida. Vamos ver o que nos diz o próximo e-mail. Então, nesse próximo e-mail, a pessoa nos pergunta: é possível romper a minha ligação com alguém de uma vida passada? Bem, já vou te afirmando que não, viu? Você pode romper ligações materiais, mas espiritual, nunca. Uma vez que alguém entre na sua vida, está ligado a você para sempre. Olá, eu gostaria de algumas orientações. Há 1 ano e pouco, eu me senti muito ligado a alguém do mesmo sexo que o meu. E isto me deixou muito confuso, pois como ele não correspondeu ao que eu sentia, agora não consigo confiar em ninguém. Além disso, me sinto conectado a ele. Gostaria de saber o que fazer para pensar um pouco menos a respeito disso tudo, pois até em meus sonhos ele aparece desde que me declarei. Acredito que possuímos alguma ligação do passado. Posso estar correto? Se sim, há como esquecê-lo e seguir em frente? Me ajude e me dê uma luz, por favor. Muito bem. Se vocês têm alguma ligação do passado, com certeza tem. Como é que você faz para esquecê-lo? Não faz. Não vai esquecer. E não vai esquecer nunca. Quando uma pessoa entra na nossa vida, aí eu digo assim: nossa, não quero me lembrar dessa pessoa. Eu quero esquecê-la. Não quero saber de mais nada. Quero esquecê-la, não quero nem me lembrar. Quando você diz eu não quero me lembrar, se você tira o não, fica eu quero me lembrar. E depois o mais importante, é da lei que ninguém esquece ninguém, ninguém se afasta de ninguém. Uma vez que alguém entrou no seu caminho, é seu parceiro pela eternidade. Se você for muito inteligente, esse parceiro seu, você vai querer que ele se santifique. Daí você vai querer que os seus obsessores se santifiquem. Nós vamos querer isso. Os nossos obsessores precisam ser santos para que nós estejamos muito bem.
Então, é importante ter isto em mente. Quando você faz, né, esse tipo de coisa que nós falamos, que é sofrer com resignação, serviço ao próximo, e você desenvolve a sabedoria, conhecereis a verdade, ela vos libertará, você começa a vibrar liberdade também para aqueles que te acompanham. E quando acontece isto, você vai ficando cada vez mais livre. Agora, no pertinente à epilepsia, provavelmente, meu querido, numa encarnação passada, você não tinha controle nenhum do seu pensamento, nem das suas palavras, nem daquilo que você estava vivenciando. Vivia ao Deus dará, mas sempre querendo prazer. Agora, o que acontece? Você está com, não esquizofrenia, mas ataques epiléticos. A esquizofrenia é outro e-mail, que provavelmente virá depois, que nós recebemos de alguém, né? Você está com ataques epiléticos, você tem epilepsia. Olha, isso é uma coisa terrível, porque é como se você não pudesse ter condições nenhuma de ter segurança. Será que eu vou estar bem daqui a 2 horas? Será que eu consigo chegar até o final dessa festa? E aí, como nós estamos sempre falando, você precisa se empenhar. É uma questão de empenho, portanto, de comportamento. O que você pode fazer para inibir isso? Você já aprendeu agora que a doença não te persegue, mas nós é que perseguimos a doença. O que a gente pode fazer? Nós vamos fazer um intervalo, daqui a pouco nós estaremos de volta, quando ofereceremos algumas respostas a esse problema. Aguarda aí que já voltamos. Nós estamos de volta, você está no programa Alma Querida, e nós estamos respondendo um e-mail de alguém que perguntava se é possível romper a ligação com alguém de uma vida passada. E essa pessoa diz que há 1 ano e pouco me sentiu muito ligada a alguém do mesmo sexo que o dele. E isso deixou muito confuso, pois como não foi correspondido ao que o missivista sentia, agora o missivista não consegue confiar mais em ninguém. Além disso, se sente conectado ao outro e gostaria de saber o que fazer para pensar um pouco menos a respeito disso tudo, pois até em sonhos o outro aparece desde que houve a declaração. Acredito e pergunta, ele diz que acredita que possui alguma ligação no passado e possa estar correto? Se sim, e se há como esquecê-lo e seguir em frente. Me ajude e me dê uma luz, diz o missivista. Sim, se acontece isso, é claro que você está ligado do passado. Isso está corretíssimo. Se há uma forma de você esquecer e seguir em frente, não há. Categoricamente, não. Quando alguém entra na sua vida, na minha, na vida de qualquer um de nós, é para sempre, é para a eternidade. Você não pode esquecer um pedaço seu. Como diz o Paulo de Tarso, nós somos células do corpo do Cristo e membros uns dos outros. Será que você pode se esquecer do seu coração? Seguir em frente sem o coração, sem o fígado, sem o rim, sem o pâncreas, sem os pulmões? Você não pode. Então, da mesma maneira, nós não podemos jogar ninguém fora. Sempre que nós fazemos isso, que eu digo que é de jogar alguém fora, nós vamos ter que voltar e ir buscar. O que acontece? Muito provavelmente, você esteve ligado a essa pessoa, mas uma ligação que pode ter sido muito obsessiva. Sempre que acontece isso, nós nos encontramos novamente, mas a ligação obsessiva ela vem obstaculizada por algum outro conflito. No caso aí, houve um conflito da homossexualidade, que do seu lado você até assumiu, mas o outro pode não ter assumido, ter ficado muito assustado com isso. Então criou um empecilho para você. Você está sofrendo isso, mas talvez nem imagine o que sofreria se não tivesse havendo este empecilho. Portanto, como diz Paulo de Tarso, de tudo dai graça, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então você está sendo desafiado a quê? A se lembrar e amar. Então, o que eu sempre aconselho, aqui vai até uma orientação para você e para todas as pessoas que têm ideias obsessivas, imagens obsessivas na mente. Por exemplo,
Eu posso ter uma imagem obsessiva eu vou inventar de uma mulher chamada Gabriela. Né? Uma imagem obsessiva da Gabriela pode ser de duas formas. Eu posso me sentir obsessivamente ligado a Gabriela por uma ligação de afeto positivo. Então, é uma energia emocional que me atrai para a Gabriela. Eu posso me sentir obsessivamente pensando na Gabriela por um afeto negativo. Gabriela, aquela desgraçada que me criou problemas, que me ferrou, que fez isso, que fez aquilo. Então eu tenho raiva da Gabriela e não posso parar de pensar na Gabriela. É a mesma coisa nos dois casos. Eu não consigo estudar, por quê? Ou odeio a Gabriela, ou estou apaixonado pela Gabriela. Eu não consigo trabalhar porque a Gabriela não me sai da cabeça, porque eu não paro de pensar nela porque estou apaixonado, eu não paro de pensar nela porque eu odeio a Gabriela. De qualquer forma, eu estou sendo manipulado, como se diz assim, a turminha do outro lado, que chama da galera da Cruzeta, está fazendo a festa em me manipular como se eu fosse um verdadeiro marionete, um verdadeiro fantoche. Então, o que eu tenho que fazer? Eu começo a fazer exatamente o que o autor do e-mail fala. Eu quero parar de pensar. Ou se não, diz assim, eu não quero pensar. Eu não quero pensar. Eu não quero me lembrar dele. O nosso inconsciente não registra o não. Se você diz, eu não quero me lembrar dele, você está dizendo, tira ou não, fica, eu quero me lembrar dele. Tá? Aí é preciso que você diga, eu quero me lembrar da maneira certa. E você vai se lembrar da maneira certa. Para se lembrar da maneira certa, você precisa mudar a sua vibração e mudar a energia. Então existe uma coisa muito simples que eu ensino para as pessoas, que é, transmute a energia. Quando você pensa, se eu penso na Gabriela amada ou na Gabriela odiada, a Gabriela amada e a Gabriela odiada são poços de petróleo, como eu gosto de brincar, ou seja, fontes de energia. Então o que eu faço? Eu tiro a energia da imagem da Gabriela e ponho nas imagens que me interessam. Então eu não vou falar, eu não quero pensar na Gabriela, eu vou dizer, eu quero pensar no meu seminário dos 10 mandamentos, no meu seminário para casais, no meu seminário sobre a paixão de Cristo, no meu seminário sobre Paulo de Tarso, eu quero pensar no programa No Limiar da Nova Era, no Aldeia Felicidade, no Atração Suprema, eu quero pensar na divulgação do Esperanto, eu quero pensar na divulgação do Espiritismo, eu quero pensar como é que posso tornar o mundo melhor com a minha passagem por aqui. Eu posso pensar como é que eu posso ajudar você que está me ouvindo. Então, eu vou tirar a imagem, a energia da imagem da Gabriela e colocar nessas metas. Ah, mas como é que eu faço para ter metas? É tão simples. Né? Por exemplo, você que está me ouvindo, eu vou falar de uma maneira genérica. Você pode fazer uma meta, dependendo da sua idade. Você tem 40? Faça uma meta da sua festa de 50º aniversário. Você é solteiro, quer se casar? Faça uma imagem do seu casamento. Faça uma imagem de você, né, carregando o seu filho nos braços, recebendo o filho. Faça uma imagem do seu filho saindo da escola, o primeiro diploma da escolinha. Faça uma imagem do seu filho entrando na universidade. Faça uma imagem de você avô ou avó. Faça uma imagem de um carro novo. Faça uma imagem dos móveis da sala trocados. Faça uma imagem de você no emprego novo. Faça uma imagem de você sendo promovido. São muitas as imagens que você pode fazer positivas. Mas acontece que nós só falamos o seguinte, eu não quero pensar nisso, ao invés de dizer, eu quero pensar nisso. Escolhe aquilo em que você quer pensar. E aí você tira a energia de uma coisa para pôr na outra. E você para de viver essa história das ideias obsessivas. Olha, quero dizer uma coisa, essa técnica, você cura até pânico. Porque pânico tem imagem, e a imagem do pânico, que o pânico traz, nossa, como é poderosa. Ah, eu não posso nem pensar em altura. Então pense em altura e tira a energia de lá e põe naquilo que importa para você. Você correndo, você numa planície, você se casando, você tendo filhos, você sendo promovido, você comprando um carro novo, você comprando uma casa nova, você fazendo conquistas na sua vida, você progredindo, você desenvolvendo uma maior sensibilidade. Faça uma imagem de você corajoso, faça uma imagem de você passando por aquela ponte, você brincando de ser paraquedista, saltando de paraquedas.
e curtindo tudo aquilo. Ah, mas eu não consigo nem pensar. Pensa, você consegue pensar. Quando você diz, eu não consigo nem pensar nisso, é que você já está pensando. Então pense de uma maneira positiva. Agora, a coisa importante, vamos voltar ao e-mail, né? Ao fulcro do que esse irmão nos colocou. Então ele pergunta, eu posso esquecer alguém? Não, não pode. Você pode até esquecer. Veja, o Freud, ele criou um conceito chamado conceito de repressão. Você reprime a memória. Mas aí o Freud criou uma coisa que ele chamou de retorno do reprimido. Aí eu não quero lembrar desse desgraçado, ou daquela infeliz, ou dessa situação. E você esquece, você reprime e começa a viver como se estivesse bem. De repente você não sabe por que está com dor no fígado, por que o coração está você está mal do coração, por que você tem taquicardia, por que acontece isso, aquilo. E se você vai fazer uma terapia, vai aqui, vai aqui, de repente você leva um choque. Porque por trás disso tem uma memória reprimida. O Lacan, o Jean-Jacques Lacan, que é o psicanalista francês, veio depois, ele criou um conceito mais poderoso do que o do Freud. Ele disse que além da repressão existe a forclusão, ou senão a foraclusão. Você é como se apagasse, não é nem repressão, como se fosse um apagamento. É como se fosse uma repressão violentíssima. Sai da sua vida. Se isso acontecer, você vai se lembrar quando passar para o plano espiritual. E na outra encarnação você vem com o resultado da memória. E a memória, como nós dizíamos agora há pouco no outro e-mail, vai trazer exatamente isso. Uma doença ou uma disfunção qualquer. Então, a melhor coisa que você faz é energetiza a imagem das pessoas que estão na sua vida. Mas faça isso de maneira positiva. Como é que você vai fazer isso? O que Jesus disse? Reconcilia-te com teu adversário enquanto está a caminho com ele, para que não aconteça de você ser entregue ao juiz, o juiz te entregue ao carcereiro, você vai ser metido a ferros, até que vai haver choro e ranger de dentes, até que você acerte tudo. Reconcilia com teu adversário. O que mais? Perdoa 70 vezes 7. O que mais? Faça pelo outro o que você gostaria que fizesse a você. O que você gostaria que fizesse a você? Que tivesse compreensão, que tivesse indulgência e que fosse possível até que rezasse por você. Então reze pelo outro. Envolva esse outro em luz e entregue. Se você não faz isto, ele vai voltar para você. Mas vai voltar de que forma? Envolto em trevas. E aí você vai só criar uma espécie de quizilha, de contenda eterna. Certa feita, acho que eu já contei essa história aqui, eu assisti uma cena do filme do Zorro. O Zorro estava humilhado numa sala, ele de joelhos, o bandido de pé perto dele, com um revólver bem na testa dele, e outro bandido atrás, segurando o Zorro, e um outro bandido com a mulher do Zorro sendo segura e com uma faca na garganta dela, e outro bandido segurando o filho do Zorro. O Zorro estava totalmente humilhado. E naquela cena, o bandido ria do Zorro, e o Zorro dizia: você não vai ter lugar nenhum onde possa se esconder, porque em qualquer buraco que você se meter eu vou te achar e vou acabar com você. E o Bandeiras, que fazia o papel de Zorro, interpretava muito bem, e o outro bandido também. Então é como se eu visualizasse naquele momento uma energia negativa saindo do Zorro, porque era isso que acontece quando você tem esses encontros de ódio, e uma energia negativa saindo do bandido. Só que essa energia negativa e negra formava um ser no plano espiritual. Os esoteristas chamam isso de elemental. Era um ser monstruoso, mas esse ser monstruoso foi feito com as energias do Zorro e do bandido. Os dois estavam unidos a partir daquele momento. Não importa qual que matasse, qual que morresse, eles estavam unidos. Então, naquele momento passou um filmezinho na minha cabeça. O Zorro, dono de uma cadeia de supermercados, e o bandido, dono de outra cadeia de supermercados, as duas cadeias rivais, uma tentando destruir a outra. Depois, o Zorro e o bandido, eles eram deputados, parlamentares, no mesmo parlamento, mas eles eram de partidos diferentes e um odiava o outro. Depois, passa o tempo, o Zorro e o bandido estão encarnados na mesma família como gêmeos. Olha só, como gêmeos
Mas, apesar de gêmeos, eles ainda se odeiam. Depois vem uma outra encarnação em que eles não são apenas gêmeos, eles são chifópagos. Estão ligados um ao outro pelo próprio corpo. E depois o final da história. O Zorro e o bandido num pódio de arcanjo, né? Os dois arcanjos de braços dados, trabalhando pelo bem da humanidade. É assim que todos nós vamos terminar. Então não há ódio que não se transforme em amor no futuro. Por isso que diz que o amor é o antídoto para todos os males. O amor é o remédio. E nós temos que amar. Por isso que Jesus diz, amai-vos uns aos outros. E ele disse, né, quando perguntaram para ele qual é a lei, ele disse, a lei é, amarás ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Isso resume a lei e os profetas. Resume tudo. Então nós temos que amar o nosso semelhante. Mas amar o nosso semelhante não é desejável. Quando você ama no terreno físico, só no terreno físico, você está com o amor que os gregos chamavam de epitomia, lascívia, luxúria, tal, etc. Aí você tem que passar para o terreno do astral, que é afeto, aí é eros, que é a ligação afetiva. Depois você tem que passar para o terreno intelectual. Olha, em epitomia você precisa de tocar o outro. Eros você já não precisa. Veja, existe epitomia entre marido e mulher, entre parceiros sexuais. Mas existe eros entre pai e filho, entre pai e filha, entre irmãos, entre marido e mulher depois de um certo nível. Depois vocês têm que passar para fileo, que é a interação mental. Crescer em amor, então vão ter uma sintonia mental, é outro tipo de amor. Depois, aquele amor que é capaz de impor sacrifícios imensos de um ser humano por outro ser humano, que é ágape, que é o amor que Paulo descreve no capítulo 13 da Epístola aos Coríntios. O amor que nunca acaba, não arde em ciúmes, não se soberbece, não se ufana, não busca os seus próprios interesses, tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo aguenta, nunca acaba. Então quando a gente diz assim, eu não te amo mais, é porque nunca amou. Teve outros amores, mas não esse amor que o Cristo quer. É desse amor que ele fala, quando ele diz amar o próximo como a ti mesmo. E quando acontece isto, você amar o próximo como a você, você vai estar fazendo aquilo. Faça outro que você gostaria que fizesse a você. Perdoa 70 vezes 7, caminhe uma segunda milha, ofereça o outro lado da face. É o amor que tudo aguenta, o amor indulgente. Mas você também vai ter o seu princípio, é o amor exigente. Indulgente, mas exigente. E à medida que você caminha no desenvolvimento deste amor, você caminha no desenvolvimento da sua própria vida e da sua espiritualidade. Como é que você faz esse desenvolvimento? Exatamente com os encontros. Você não caminha sozinho. Você não consegue caminhar sozinho. Kardec, quando está escrevendo o Livro dos Espíritos, lá na terceira parte, As Leis Morais, ele está escrevendo sobre a lei de sociedade. Aí ele faz uma pergunta e o plano espiritual responde assim: é impossível imaginar o homem só. Tá? Aí, quando nós lemos essa passagem, nós nos lembramos do Velho Testamento, da Bíblia, né? Quando Deus, desde tudo aquilo é metáfora, né? São símbolos, quando ele diz assim, depois de ter criado Adão, ele olha e diz assim, não é bom que o homem esteja só. Criar-lhe-ei uma ajudadora. E aí cria uma outra pessoa, que é a Eva. Ora, não é bom que o homem esteja só. Essa é uma conclusão divina. E vem os Espíritos e dizem a Kardec, é impossível imaginar o homem só. E muitas pessoas têm uma dificuldade muito grande, sofrem demais. Normalmente são deprimidas. Quando elas vivem no isolamento, elas se afastam de todos. Não têm contato. E quando se afasta de todos, acaba sofrendo. Entra numa depressão. E o mais interessante é que sabem que isso é impossível. Não pode viver longe das pessoas.
O mundo ainda há pessoas, aí eu estou vendo, quero ficar sozinho, mas estou cheio de pessoas à minha volta. Aí o que acontece? De repente, essa pessoa que está sofrendo tanto de depressão, ela começa a pensar em suicídio. O que é o suicídio? É uma solução em que a pessoa fantasia o seguinte: não vou ter mais ninguém perto de mim. Não vai mais, eu não vou precisar estar em contato com ninguém. E realmente cria uma solidão terrível, a solidão do Vale dos Suicidas, em que a pessoa fica sozinha com seu sofrimento depois de morta, sofre demais, rodeada de uma porção de outros suicidas que ela não vê, até que, depois de muito sofrimento, ela volta a perceber o mundo à sua volta. E aí ela quer começar novamente interações. E quando começa essas interações, ela vai ter que enfrentar o sofrimento de estar em contato com o outro e de criar alguma condição de superação. Quando ela faz isto, então ela começa a se desenvolver. E aí caminha para, não sabemos quantos séculos, mas caminhar para o pódio de arcanjo, em que está junto com todos os outros para trabalhar em benefício do semelhante e da humanidade. Que Deus abençoe a todos, paz e luz no coração de todos e até o próximo programa, se Deus quiser.